Ótimo. Vocês estão vendo a luzinha aí que está gravando? Está gravando mesmo? Tá gravando. Ótimo. Então, gente, a gente está falando sobre ergonomia, né? E a gente está falando sobre realmente o risco ergonômico, a NR17, enfim, tudo que está referente à ergonomia. Hoje a gente vai falar de outros assuntos, né, que têm a ver, porque no caso a ergonomia ela se trata da relação homem-máquina, né, da relação homem-trabalho e tudo aquilo que está ao seu redor, para que essas coisas, né, esses fatores que estão envolvidos no seu trabalho, né, que pode ser a movelaria, né, pode ser o ambiente em que ele está, as pessoas com quem ele trabalha, enfim, tudo isso faz parte dessa relação do homem com o seu trabalho. E hoje a gente vai falar sobre esses fatores que são ambientais, né? Por exemplo, às vezes a gente trabalha num determinado local que a gente acredita que a ergonomia só tem a ver com levantamento de peso, como a gente vai falando, e também com relação à postura. Mas, na verdade, tudo que se relaciona, né, com a saúde, segurança e conforto daquele trabalhador, né, influencia na sua eficiência, né? Até a gente comentou já num dado momento sobre, por exemplo, o frio, né, sobre o calor. Então, são todos fatores que, na verdade, acabam incomodando o trabalhador. Então, tudo aquilo que não deixa a gente confortável, a gente não consegue trabalhar muito bem, né? Exemplo, eu não consigo dar aula aqui para vocês quando não consigo me concentrar direito. Quando tem gente lá fora fazendo barulho, né? Ou então quando tem alguém aqui na minha casa que está fazendo barulho, às vezes me incomoda até os vizinhos lá da frente, eu fico achando até que vocês estão ouvindo eles e não estão ouvindo a minha voz, mas no caso estão ouvindo melhor a minha voz porque eu estou falando no microfone. Então, quais são esses fatores, né, ambientais? Os fatores ambientais, de acordo com os limites de exposição, podem exercer uma determinada influência na ergonomia, dentre os quais podemos citar os ruídos, né, a radiação, a iluminação, vibrações, substâncias químicas, clima e poluição microbiológica. Então, tudo isso tem a ver, gente, com os riscos físicos, né, e com os riscos químicos também e os biológicos. Eu não sei se vocês já tiveram esse momento de falar sobre os riscos, né? Os riscos existem 5, né? Que são os riscos de Já. já, né? Então, se eu perguntar para vocês o que seriam os riscos de acidentes, se refere a quê? Professora, é melhor a senhora falar. Então, assim, Eu sei, mas só que eu não lembro mais não, viu? hum. Então, assim, o risco de acidente ele se refere ao risco que o trabalhador sofre ao realizar aquela determinada atividade de sofrer um determinado acidente, né? Esse acidente ele pode ser de qualquer natureza, né? Ele pode ser um acidente lá dentro da empresa, isso pode ser um acidente no trajeto, um acidente que ele sofra no exercer do seu trabalho, né? Então, se ele sofre um acidente, o acidente o que é? Ela é uma ação que de forma inesperada, que no caso o trabalhador ele pode ter danos físicos ou sociais, né, mentais, em relação a isso. Então, toda e qualquer ação que seja executada, por exemplo, digamos que um acidente ele nunca é esperado, na verdade, senão a gente conseguiria prevenir, né? Então, quando a pessoa sofre uma queda, enfim, por exemplo, a pessoa trabalhando no conjunto com a serra, está serrando a madeira, de repente lá o dedo dele vai embora. Então, tudo aquilo é um acidente. O acidente, ele tem duas marcas. É algo inesperado, né? Sempre, e tem dano. Né? Quando a pessoa sofre um acidente, na verdade, sofre uma ação inesperada, e no caso ele não se machuca, né? Aí vai acontecer o que a gente chama de incidente. Né?
Ou seja, aconteceu alguma coisa, por exemplo, digamos que você está andando na rua e de repente você tropeça, né? Topa com alguma coisa, mas você não chegou a cair. Então, no caso, é um incidente, não aconteceu nada. Mas se você realmente caiu, se machucou, teve dano, então eu tenho um acidente de fato. Então, os riscos físicos, eles se referem à influência que o ser humano ele sofre mediante as mais diversas formas de energia, né? No caso, que formas de energia são essas? A gente pode citar do mesmo jeito que tem aí no texto: o ruído, a radiação, a iluminação, a vibração, né? Tudo isso são riscos físicos. E O calor. isso, calor e frio, né, que são as temperaturas extremas. Então, esses são alguns dos riscos físicos que, no caso, o trabalhador ele pode estar sujeito no seu trabalho, né? E o nosso objetivo, enquanto representação da saúde do trabalhador, né, saúde e segurança do trabalhador, é minimizar esses riscos, né? Aí a gente tem o risco químico, né? Que é a exposição do trabalhador às diversas substâncias químicas de diversas formas, né? A gente vai perceber que as substâncias, muitas vezes, elas se apresentam em várias formas, né? Não necessariamente você precisa trabalhar diretamente, digamos assim, com essa substância para você sofrer esse risco, né? Às vezes eu trabalho no posto de gasolina, por exemplo, mas eu não trabalho de frentista. Eu trabalho na loja de conveniência. Não trabalho diretamente com o combustível, mas eu estou sujeita àquilo ali, né? A, o, a exposição ao benzeno. Aí nós temos o ruído, né? Na verdade, quase muitas funções, muitos tipos de trabalho estão expostos a esse tipo de risco, né? Que é o ruído. A radiação, né? A iluminação, né? As formas de iluminação, a vibração. Mas já estou misturando uma coisa com a outra, gente, desculpa. Então, com relação à substância química, ela pode se apresentar de outras formas, né? E não necessariamente eu preciso estar trabalhando diretamente com isso. E com relação ao risco biológico, né? Como a gente está exposto, né? Determinadas funções, como os profissionais da área da saúde, eles estão sujeitos a um risco biológico muito alto, porque eles estão sujeitos a qualquer momento, né, de adoecer, justamente por estar atendendo pessoas que estão doentes. Então, esses tipos de riscos, né, esses tipos de fatores, que no caso estão presentes no ambiente, isso pode gerar um desconforto por parte do trabalhador. Então, a gente vai começar com o ruído, né? O ruído é um fenômeno físico vibratório com características indefinidas, né? Porque no caso, o som que a gente ouve, né, de uma música, é uma vibração que a gente escuta, porém é uma vibração que ela é harmônica, ela é definida. Então, por isso que aquilo é algo que nos agrada, né? A gente escuta até de uma forma bem alta, mas é algo que é até certo ponto agradável. É claro que com relação ao se você gosta de estilo musical, aí já é uma outra história. Mas no caso do ruído, ele tem características das vibrações que é indefinida, né, desencontrada. Então, de variações de pressão em função da frequência. O ruído ele pode acontecer de duas formas, né? E todos os dois eles são prejudiciais, que é o ruído contínuo, ou então chamado de ruído intermitente, né? Que é aquele ruído, enfim, que não para, né? Ele não tem um intervalo, é aquele ruído que ele é sempre constante, que você ouve, né? Ele realmente não para. E nós temos o ruído de impacto, que é aquele ruído que surge, né? Dá aquele impacto, mas depois ele passa um tempo, ele pode aparecer novamente, né? Ele pode ter intervalos até maiores ou menores, mas ele não se caracteriza como um ruído contínuo. Então, a nossa audição, gente, ela é muito delicada, na verdade, né? Do lado de fora, a gente tem aqui o nosso pavilhão auditivo, né? Que é a nossa famosa orelha, que ela se apresenta
dessa forma, né? Ou seja, é uma aba que está fora da nossa cabeça, né? No caso, até a orelha ela é um pedaço do nosso corpo que ela pode, inclusive, ser decepada, né? Porque justamente ela está mais externamente ao corpo. Então, ela forma esse pavilhão e ela tem essas dobraduras, né? Essa forma dela se dá justamente para captar o som, para que ao ouvir um determinado som, determinada vibração, ele venha até nós e consiga penetrar aqui dentro do ouvido, né? Então, chegou aqui, eu tenho um pavilhão auditivo, aqui começa o ouvido. E até aqui, essa estrutura que é chamada de tímpano, eu tenho um ouvido externo. Ou seja, tudo isso é a parte externa. Professora, mas eu acho que aqui já é interna. Não, aqui ainda é a externa. Então, quando vem algum som, o som ele vem penetrar aqui no ouvido externo e ele vibra essa membranazinha que é chamada de tímpano. Essa membrana, ela vai fazendo com que essa vibração, ela vibre as demais estruturas que estão presentes aqui dentro da nossa audição. Então, depois do tímpano, eu tenho o ouvido médio, né, que é composto pelos ossículos, que é o martelo, a bigorna e o estribo. São os três pequenos ossinhos que a gente tem aqui dentro do ouvido. E depois a gente tem o ouvido interno, né, que é composto pela cóclea e pelo labirinto, né? Esse labirinto, ele é responsável pelo nosso equilíbrio. Então, é por isso que muitas pessoas que têm uma inflamação nesse labirinto, elas vão ter uma doença que é chamada de labirintite, né? Que é aquela doença. Eu. Pois é. Então, é um tipo de agravamento mediante a inflamação desse labirinto. Então, a nossa audição ela é muito importante, né? Inclusive para a gente conseguir manter o nosso equilíbrio. E aqui a gente tem a cóclea, que é uma estrutura que ela é parecida com um caracolzinho. Então, para resumir, gente, o som ele penetra no nosso ouvido a partir aqui do pavilhão auditivo, penetra no ouvido interno, no ouvido externo, perdão, chegando aqui até o tímpano. Chegando no tímpano, começa uma vibração. Vibra o tímpano, que vibra os ossículos, que depois essa vibração ela vem chegar aqui até ao final da cóclea, que vai chegar um momento em que esse som ele vai ser encaminhado ao encéfalo a partir do nervo auditivo e uma parte do nosso cérebro vai interpretar essa mensagem, né? Ou seja, quando você escuta um determinado som ou uma pessoa fala com você, enfim, passa por várias áreas do seu cérebro, primeiro para fazer com que você ouça, né? Ou seja, a parte de ouvir está aqui, né? Ouviu o nervo auditivo, ele foi lá, ó, aqui, levou lá para o cérebro para que essa mensagem, no caso, aquilo que você ouviu, primeiro você vai ouvir, né? Depois você vai interpretar, né, aquilo ali, e depois você vai elaborar uma resposta ou um pensamento em relação a isso. Ou seja, se alguém chega com você e diz, oi, tudo bem? Aí você primeiro ouve, né? Depois você entende, e juntamente com esse entendimento está o ato da compreensão da própria linguagem que a pessoa está falando, né? Por exemplo, é por isso que não é possível a gente se comunicar com pessoas que não falam a mesma língua, ou até ver uma pessoa que fala de um jeito diferente. Às vezes uma pessoa de uma região distante, né? Uma região do Brasil diferente, ou até uma pessoa que fala um português diferente, enfim, que fala com você e uma coisa que você não entendeu, não tem como você conseguir criar uma resposta para aquilo ali, né? Porque primeiro vem a interpretação daquilo que a pessoa diz, né? Então você ouviu, oi, tudo bem? Então você primeiro vai dizer, ela disse oi, tudo bem. Então eu preciso elaborar aqui a resposta. E aí já é uma outra história, porque no caso essa resposta ela vai ser levada para a área da fala, né? No caso, você vai responder. Então, no caso, se torna três etapas. Primeiro você escuta, depois você entende, depois você responde, certo? Então, aí o que acontece, gente?
se o ato de alguém falar com você, né, o ato de você ouvir uma música, ouvir um barulho, enfim, tudo isso importa, gente, porque de repente você está aqui bem tranquila e de repente você escuta pum, bem alto, né? Então aquilo, gente, já vem várias mensagens na sua cabeça, tentando entender o que foi aquele som, né? Inclusive, às vezes a gente escuta um impacto e a gente pensa algo, às vezes uma coisa ruim, depois que a gente pensa um pouco mais, a gente entende, não, era só o menino ali soltando bomba, né? Não foi um tiro. Então, você percebe que a sua interpretação, ela faz parte. Mas aí o que é que está o problema, minha gente? É porque quando você está sujeito a um ruído que seja ele constante, intermitente, ou ele seja de impacto, essa vibração aqui do tímpano, juntamente com os ossículos, juntamente com a cóclea, ela é constante. Constante, e a vibração, quando é um ruído realmente numa altura considerável, essa vibração, além de ser constante, ela a vibração ela é muito grande, né, dessas estruturas. Então, para a gente conseguir entender, né, se esse ruído ele realmente se torna um dano, né, para o ouvido da pessoa, a gente primeiro faz uma avaliação do nível de pressão sonora, né, a duração da exposição é o dia todo, até que isso acontece, ou então é uma parte do tempo. Eu não sei se acontece com vocês, mas quando a gente está num local que tem muito ruído, e depois você chega num local que é silencioso, das duas, uma. Ou você sente um alívio, né? Ou você acha estranho aquele silêncio, né? Naquele momento. Então, a duração da exposição, o número de vezes que a exposição se repete por dia, é todos os dias, ou é 3 vezes na semana, ou então, enfim, de vez em quando, não, não é sempre não. Ou então, minha gente, é algo que realmente todo dia você já trabalha com aquilo ali, com aquela máquina que produz aquele ruído, né? E a gente tem que considerar que não é um ruído somente daquela máquina, né? Tem um conjunto de fatores. Por exemplo, um supermercado, ele tem um conjunto de ruídos lá. Não é um ruído muito alto, considerável, não. Mas é uma junção de muita coisa, gente, que isso gera um certo cansaço mental, uma perturbação. Porque quando a gente ouve muitos ruídos diferentes, a nossa cabeça fica o tempo todo querendo interpretar aquilo ali, né? E a susceptibilidade individual, né? É uma pessoa que ela já tem mais susceptível a ter problemas com relação a isso, né? Isso pode ser desde uma dor de cabeça até uma surdez. Então, aqui a gente tem o quantitativo de decibéis com relação à exposição do ruído, né? Que a gente vai fazer essa avaliação a partir de um instrumento que é chamado de decibelímetro. Se essa exposição, ela é uma exposição insignificante, né? Se o ruído ele é abaixo de 80 decibéis, se é uma exposição leve, né, de 80 a 85, se é uma exposição moderada, de 85 a 90, ou se é uma exposição grave, maior de 90. Mas isso aqui também depende dessa outra tabela que gira em torno do quê? Do quantitativo de tempo que a pessoa passa exposta àquele ruído. Então, não é somente a quantidade de decibéis, mas sim também o tempo que você passa ouvindo aquele ruído. Né? Então, 85 decibéis, você pode ficar 8 horas, né, trabalhando com aquilo ali. 86, 7 horas, e à medida que vai caindo o tempo também, que é possível fazer essa exposição do trabalhador a esse ruído. Então, gente, com relação a medidas de prevenção, por exemplo, avaliação, quando se faz essa avaliação desse ruído, você precisa fazer de diversas formas, né? Você precisa fazer essa medição com o decibelímetro
da própria máquina, por exemplo, se quem produz esse ruído é a máquina X, né? Então, você precisa fazer a medição lá da máquina, né, juntinho da máquina. Você precisa fazer essa medição junto à pessoa, né, aonde é o posto de trabalho dela, né? Ah, mas o posto de trabalho é junto à máquina. Ok, mas você faz a medição, né, próximo ao ouvido da pessoa, para ver quanto que ela escuta. Ou então, essa máquina aqui que produz o ruído, porém a pessoa trabalha ali do outro lado, né? Então, a gente faz as duas medições. E a vibração? A vibração, um corpo é dito em vibração quando ele descreve um movimento oscilatório em torno de um ponto de referência, né? Então, se eu tenho uma determinada máquina que ela oscila junto ao meu próprio corpo, né? Por exemplo, dá o exemplo essa imagem aqui, né? Que ele está utilizando, acho que é uma britadeira, isso aqui. E infelizmente o ser humaninho aqui ele precisa manipular, ou seja, ele é quem opera essa britadeira, por exemplo. Então, infelizmente, ela produz uma vibração que essa vibração ela vai refletir no corpo dele, né? Essa oscilação. Aí a gente tem dois tipos de vibração, né? Que é a vibração de corpo inteiro ou a vibração que ela é localizada, né? Que é de mão e braço. Por quê? Porque depende da máquina que você está operando o quantitativo, né? De vibração que ela vai refletir em você, né? Dependendo da vibração, a máquina consegue vibrar o seu corpo inteiro. Ou então promove uma vibração, pelo menos de mão e braço, por exemplo. Dependendo do instrumento, por exemplo, secador de cabelo, ele, ele dá uma vibraçãozinha, né? Ele tem uma vibraçãozinha, só que é uma vibração localizada. É uma vibração só de mão, ou no máximo o braço, dependendo também do tipo do secador, né? Da manutenção que é feita. Mas ela oferece uma vibraçãozinha localizada. Com relação ao clima, o clima, ele também é um tipo de risco, né? Um risco físico, que o trabalhador ele está sujeito, né? Ao calor, o frio. Então, essa é uma outra coisa que vai interferir no trabalho da pessoa, porque, no caso, pode provocar desconforto. Então, o conforto térmico, ele vai depender de quê? Da temperatura do ar, né? Da umidade relativa do ar, né? Da velocidade do ar, do calor radiante, do tipo de atividade e da vestimenta. Isso no caso lá no trabalho. Por quê? A gente sabe que a temperatura, no caso, ela pode ser sentida de uma forma mais superior ou inferior, dependendo desses elementos, desses fatores que eu listei para vocês. Porque às vezes a pessoa trabalha num local que não é tão quente, mas a vestimenta de trabalho, né, ela necessita que seja muito grossa, né? Um dia desse eu estava numa aula que a gente estava fazendo um treinamento de combate a incêndio, né? E o bombeiro ele estava mostrando como é a roupa dele, né? A roupa que ele usa em serviço, e é uma roupa muito, assim, cheia de forros, né? E justamente porque é um tecido que é anti-chamas, enfim. Ele explicou tudo lá bem direitinho. Mas em compensação, aquela coisa, gente. Ele estava usando a calça, ele estava com a calça e uma camiseta normal, e usando a bota, que, se eu não me engano, é de ferro que ele mostrou. A ponta da parte da frente do pé. Então ele podia bater o quanto fosse com a bota na parede, os dedos, o pé dele não estava sentindo nada. Era só a bota mesmo que estava passando. Só que ele estava com essa calça, gente, morrendo de calor numa sala com ar-condicionado. E estava todo mundo tranquilo, ele estava com a roupinha normal, e ele estava com essa roupa que é super forrada, então ele mesmo estava com calor. Então essa sensação
térmica, ela pode ser diferente de acordo com a temperatura do ar, né, a umidade, a velocidade, o calor radiante, o tipo de atividade e a vestimenta. E também gira em torno da forma como a gente vai se sentir com relação a isso, porque também existem as pessoas que têm problemas de saúde, né, às vezes problemas até respiratórios, que vai depender um pouco aí dessa temperatura do ar e da umidade relativa do ar. E não o quente. A temperatura quente, ela pode causar erros de percepção e raciocínio, né, perturbações psicológicas e exaustão, né? O que é a exaustão? É o fato de você, acho até que comecei sobre isso quando a gente estava lá em primeiros socorros. É o ato da sua pressão arterial, ela cair um pouco, né? Ela baixar um pouco e, consequentemente, você ter perdas de consciência, né? O que é você ter consciência? É o fato de você ter condições de abrir os olhos, né? De responder que você está, de alguma forma que você está acordado, né? Uma delas é falar, verbalizar ou abrir os olhos. Então, muitas vezes as pessoas elas chegam à exaustão pelo calor, que é manifestado a partir do desmaio, né? A pessoa está num ambiente que está muito quente e, no caso, os vasos sanguíneos eles acabam dilatando um pouco. Consequentemente, o coração acredita que ele não precisa fazer tanta pressão para poder empurrar esse sangue. Então, você tem uma baixa da pressão arterial, mas tem um problema, né? Um probleminha aí nessa comunicação. O nosso sangue, ele precisa realizar uma atividade que é muito difícil, que é subir para irrigar o cérebro, né? Para chegar até aos órgãos que a gente tem na cabeça, que no caso é o encéfalo. Então, quando para o sangue ele conseguir fazer isso, né? Até porque a gente tem a lei da gravidade que empurra tudo para baixo, ele precisa que o coração ele faça essa pressão, né? Então, se o coração ele diminui a pressão arterial, consequentemente esse sangue ele não vai conseguir ser empurrado com sucesso. Então, o cérebro ele já começa a identificar a falta de oxigenação. Então, o que é que ele faz? Você começa a perder os sentidos, né? Começa a perder a visão, né? E, consequentemente, você perde a consciência. E o objetivo é fazer com que você fique deitado, para que o sangue ele possa percorrer livremente, sem esse problema aí da gravidade e da falta de pressão. Então, pode gerar também essa perturbação, né, psicológica, até uma certa ansiedade, erros de percepção, erros de raciocínio. E o frio, ele gera algo que já é bem característico, que é a perda da destreza manual, que é a perda da sua capacidade de realizar determinados movimentos com as mãos e com os dedos, movimentos finos, delicados. Por quê? Porque no caso o que começa a esfriar muito é as extremidades. No caso é os dedos das mãos, os dedos dos pés, a ponta do nariz. Mas o que a gente utiliza mais, né, no caso, no trabalho, é os dedos e as mãos. Então você perde um pouco da capacidade da destreza manual, porque seus dedos eles vão ficando bem frios, então vai perdendo a sensibilidade. E as substâncias químicas, como é que elas podem se apresentar, né? Só um momento aqui. Certo. Elas podem se apresentar na forma de gases. São partículas muito pequenas que tendem a ocupar todo o volume do espaço de trabalho, né? Essa substância química ela pode estar presente na forma de gás, ou então na forma de vapores. São semelhantes aos gases e difundem-se facilmente no ar, diferindo-se dos gases devido ao fato de que, em condições normais de temperatura e pressão, podem encontrar-se em estado líquido ou sólido. Exemplo, gasolina, benzeno, disulfeto de carbono e mercúrio. Os aerodispersóides, né, são dispersões de partículas sólidas
ou líquidas que permanecem em suspensão no ar por um longo período de tempo e que pode ser nocivo à saúde, né? São bastante nocivos, principalmente causam bastante problemas respiratórios. E o aerodispersóide, como a gente viu, ele tem duas modalidades, né? Pode ser líquido ou pode ser sólido. No caso, quando é líquido, ele vai se apresentar na forma de névoa ou na forma de neblina. Se for sólido, ele pode se apresentar na forma de poeira ou na forma de fumo. Poeira, né? Eu acredito que muita gente já se deparou com determinadas funções que tem aerodispersóide de poeira. Talvez não sabe que era isso, mas já se deparou, né? Só você ir numa serraria que você já consegue perceber o quanto é difícil respirar ali dentro, né? Justamente por causa da poeira da madeira. Então, são partículas sólidas produzidas por ação mecânica de um sólido, como trituração, moagem, peneiramento e polimento. São maiores de 0,5 micrômetros. Aí a gente tem um exemplo de poeira de sílica, né, asbesto e carvão. Então, é algo que você precisa muito realmente utilizar. Não que os outros não, mas precisa muito utilizar uma máscara, porque aerodispersóides, no estilo de poeira, ele causa muito agravamento nas vias respiratórias, quando você trabalha muito tempo com aquilo, né? Mas existe um grande problema, porque as pessoas que trabalham com esse tipo de coisa, infelizmente, eles já têm um hábito muito grande. Então, acredita que, não, já estou acostumado, não tem problema nenhum, mas na verdade você está inalando constantemente aquilo no ato de respirar, e isso vai se acumulando no seu pulmão, né, e formando determinadas feridas. Sim. As fibras são partículas sólidas produzidas por ruptura mecânica de sólidos, que se diferenciam das poeiras porque têm forma alongada, com um comprimento de 3 a 5 vezes superior ao seu diâmetro. Aí aqui a gente tem alguns tipos de fibras, né? Animal, pode ser lã, seda, pelo de cabra e camelo. Vegetal, algodão, né? As pessoas que trabalham com algodão. Linho, cânhamo, mineral, asbesto, vidro e cerâmica. Os fumos são partículas sólidas resultantes da condensação de vapores ou reação química. São menores de 0,5 micrômetros. A liberação de um fumo inicia-se quando o metal é aquecido, gerando um vapor que, ao entrar em contato com o ar, ele se condensa e forma o fumo. E no caso, se você não utilizar o EPI, você vai inalando sempre esse fumo e acontece basicamente a mesma coisa, né? Você vai inalando essa substância na forma de fumo e ela vai se acumulando nas suas vias respiratórias. As névoas e as neblinas, né, são partículas líquidas produzidas por ruptura mecânica de líquido ou por condensação de vapores de substâncias que são líquidas à temperatura ambiente. Podem ser maiores ou menores de 0,5 micrômetro. São partículas bem microscópicas, viu, gente? Então, com relação a esses fatores de risco, o que é que vai diferenciar, né? Se é algo que realmente oferece muito risco, oferece muito desconforto para aquele trabalhador. É a concentração total, né, de poeira respirável, ou seja, que é possível ele inalar, que está disperso no ar. Dimensão das partículas, tamanho, quanto menor, mais fácil você fazer a inalação e chegar nas vias respiratórias inferiores. Tempo de exposição, é todos os dias, tantos dias na semana, quantas horas por dia, dependentes da resposta orgânica individual, ou seja, cada corpo, na verdade, vai reagir de uma forma. Às vezes você vai encontrar uma pessoa que realmente não conseguiu trabalhar nesse tipo de coisa, porque já desde o começo já começou a apresentar, a ter problemas.
concomitância de outras doenças respiratórias. Por exemplo, você já ser uma pessoa que tem DPOC. DPOC é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Ou seja, você já tem problemas respiratórios, ou você já é uma pessoa que já tem asma, ou você é uma pessoa que já tem rinite, essas coisas. Hiperatividade brônquica, que é a hiperatividade dos brônquios, que são as estruturas que levam o, o ar até os pulmões, né? Mas esse ato de levar, né, eu falo muito para os alunos de enfermagem, não é somente um tobogã, que no caso o ar ele vai escorregando, não, ele tem realmente uma atividade muscular. E susceptibilidade individual, cada um realmente vai reagir de uma forma diferente. Aí o que a gente pode fazer para tentar minimizar ou eliminar os efeitos nocivos dos fatores ambientais? Primeiro, a gente vai tentar minimizar o, o problema na fonte, né? Ou seja, a fonte, o que está produzindo a fibração, o que está produzindo a dispersação da substância, ou o que está produzindo ruído. Será que é possível fazer igual o videozinho de Napo, conseguir uma máquina nova, né, que vibre menos, ou que faça menos ruído, ou então, se isso não for possível, né, diminuir a propagação, né, utilizando no isolamento da fonte ou da pessoa. No caso, a pessoa trabalhar dentro de algum outro ambiente, se ele conseguir fazer isso, para que ele não fique realmente tão próximo da fonte do ruído ou da fonte da vibração. No nível individual, né, o empregado na redução do tempo de exposição, ou seja, reduzindo as horas de trabalho, ou através da utilização do EPI, que é o equipamento de proteção individual. Então, gente, na primeira opção, a gente tem a redução dos efeitos nocivos na fonte. Só que na prática, gente, isso acontece o contrário. A primeira coisa que eles querem tentar fazer para solucionar é reduzir o efeito nocivo a nível individual, que é o oferecimento do EPI, né, que geralmente não é nem pela redução do tempo de exposição, é oferecer um equipamento de proteção individual. Por que que, no caso, teoricamente, seria a última coisa? Porque o ato de você reduzir as horas de trabalho, muitas vezes, talvez tivesse reflexo no salário do trabalhador, ele não vai querer isso. E você também fazer com que aquela pessoa utilize o EPI também não é uma tarefa fácil. Então, a primeira coisa, teoricamente, que a gente teria que fazer é reduzir o problema na fonte. Depois, se não for possível, ou possível, reduzir, minimizar, a gente continua reduzindo com relação à propagação e, consequentemente, como último caso, jogar essa bola para o trabalhador, né, para que ele use o EPI, reduza as horas de trabalho, para que esse problema ele seja minimizado. E a iluminação? Será que o local... Até a gente viu uns videozinhos sobre isso, quando a gente fala sobre iluminação. Foi aquele vídeo que era 3, que eu mostrei para vocês, que ele sempre mostrava a respeito da iluminação de fora, né? Quem trabalha no computador, por exemplo, a iluminação, quando ela é em cima da tela, atrapalha muito a visão, né? Porque às vezes encandeia a, a tela e, consequentemente, você força muito a sua visão. Ou então, às vezes, principalmente no vídeo mostrava, né? A iluminação com a janela aberta, e isso também atrapalhava porque a iluminação solar atrapalhava a visão do computador, né? O que a gente faz quando se dá com esse tipo de situação, principalmente no computador, é você aumentar o brilho, né, da tela. Mas aí o brilho também clareia muito nos seus olhos, então é uma briga, né, você forçando a visão nisso aí. Mas tem muitas pessoas que, infelizmente, trabalham em determinados locais que
não tem quase iluminação, né? E trabalham em situações perigosas. Trabalham em determinadas funções que têm risco de acidentes altíssimos, né? E, infelizmente, a iluminação ela não acontece naquele lugar, né? A iluminação ela é fraca e insuficiente. E isso causa muito desconforto no trabalhador. Então, gente, na nossa próxima aula, né? Hoje é a nossa quinta aula, se eu não me engano, né? A próxima aula vai ser segunda-feira, que é quando eu vou terminar o assunto, né? Tá faltando só um pouquinho, que é a respeito de fadiga. E lá também a gente vai fazer uma atividade de revisão geral, né? Para nossa avaliação, que no caso vai ser na quarta-feira. Eu já tinha dito isso, que era na quarta-feira? Já. Ótimo. Então, na quarta-feira é a avaliação e na sexta-feira é a recuperação ou segunda chamada, né? Depende da situação de cada um. Então, gente, vou desejar para vocês um bom final de semana, né? Bom estudo, bom descanso para vocês. E a gente se vê na segunda-feira.